Vamos lá, let's go! Brincadeiras à parte. Após o rap do Henrique Mendonça sobre o fim, eu fiquei bastante curioso por saber o que acontece com a história. E acredito que quem viu meu react também. Então vamos lá, eu achei esse canal aqui. Eu tava procurando a história sobre o Arif, eu achei esse daqui nos recomendados, então eu vou reagir a ele. E me inscrevi no canal dele, é claro. Eu não vou reagir ao canal que eu não tô inscrito. O nome é Hora da História, Conversa com Tom. Literalmente é isso o nome do canal. E o nome do vídeo é História Completa, Hora de Aventura, versão 2019. Deve ser a história toda até o finalzinho e sem os extras. Que deve ter. Eu vi uns 30 segundos do início do vídeo para poder ver se eu ia reagir ou não. E é isso. Tem 35 minutos. Espero que não trave. Por favor, Deus, não faz isso travar. Começando. Olá, meus queridos. Aqui é o Nadote e esse é o resumo da história completa de Hora de Aventura. Porém, ele é um resumo lá de 2019, então ele não tem os dois especiais que a HBO Max lançou no ano passado e nem os dois próximos que ela vai lançar ainda esse ano, claro. Mas esse vídeo é de 4 de fevereiro de 2021. E a profundidade do universo de Hora de Aventura. E podem ficar tranquilos que quando lançar os dois especiais esse ano, eu vou fazer uma versão estendida, completa, cheia de detalhes da história de Hora de Aventura, aquele vídeo bem longo que vocês adoram assistir, beleza? E eu quis trazer esse vídeo para combar com diversas histórias dos personagens de Hora de Aventura que eu tenho feito, e é muito legal. Se você gosta de Hora de Aventura, vai ter muito conteúdo nessas próximas semanas aqui no canal. Então é isso, se preparem que a aventura vai começar. Começaremos então com a importantíssima frase do Lich. Antes de haver o tempo, antes de haver qualquer coisa, existiu nada. E antes do nada, existia monstros. Essa frase explica que existia algo antes da criação do multiverso. Um mar de monstros, entre eles o Galorg, o Golb, quem sabe o Lich. Ninguém sabe quem os criou ou de onde eles vieram, mas foi de um acordo entre eles que nasceu o multiverso como ele é conhecido hoje. Basicamente um Big Bang. Mas, Nadote, o que seria um multiverso? O multiverso nada mais é do que um conceito de vários universos coexistindo. Imagine que são várias bolhas, e em cada bolha existe uma realidade que é paralelo à realidade da outra bolha. Em Hora de Aventura, o multiverso imaginado pelos monstros primordiais é composto por um vasto, talvez infinito número de dimensões, nas quais cada uma possui um universo. Uma delas é a dimensão da Terra. Outras dimensões incluem o plano astral, a dimensão de cristal, o Lamp Space, a noitosfera, a cidadela e muito mais. Em meio a esse complexo sistema de dimensões está a Sala do Tempo, do Prismo. Quando aconteceu esse Big Bang em Hora de Aventura, além de criar a realidade, isso também criou a magia, e com ela seres cósmicos e poderosos como o próprio Prismo, a Coruja Cósmica, a Morte, o Golb, cometas catalisadores e muitos outros. Depois de alguns bilhões de anos dessa explosão do Big Bang, formou-se então a Terra, que tem como base 4 poderosos elementos: fogo, gelo, doce e gosma. É quase um Avatar, mas só que não. Ah, e também tem o caroço, que é a antimatéria, mas eu vou falar disso depois. E de geração em geração, cada um desses elementos são incorporados em magos, conhecidos como os elementais. Cometas catalisadores vêm à Terra a cada 1000 anos e trazem consigo algum grande agente de mudança, para o bem ou para o mal. O cometa assume uma cor diferente toda vez que ele atinge a Terra. Até agora, 4 foram retratados: um verde, um amarelo, o azul e o roxo. Há 65 milhões de anos, o cometa verde, também conhecido como a personificação do Lich, foi um desses cometas que veio para a Terra. Quando o mago elemental do gelo, chamado Jurgens Evergreen, percebeu que estava vindo ali a destruição basicamente da Terra, ele construiu uma coroa para tentar impedir isso. Essa coroa concederia o seu desejo mais profundo. E adivinha,
Ele não conseguiu usar a coroa e ao invés disso, seu aprendiz chamado Gunther usou. E o maior desejo do Gunther não era destruir o cometa e salvar a Terra, mas sim se tornar o seu mestre. Então no momento que ele pôs, ele ficou todo louco, começou a crescer barba e soltar gelo e etc. E foi a partir daí que a coroa ficou infectada com os poderes elementais de gelo. E é por isso que o primeiro sintoma de todo mundo que usa a coroa é obter esses poderes de gelo. E também perder um pouco da sua sanidade. Um pouco não, bastante. Golb é uma das criaturas mais poderosas do multiverso inteiro. É a representação do próprio caos. Ele vive em uma dimensão desconhecida e sem razão aparente foi até Marte e tomou a existência da Margos, a esposa do Magic Man. Então ele tenta de todas as formas trazer a sua esposa de volta, mas Golb é tão poderoso que nem o desejo do Prismo funciona. Conhecido também como o Destruidor de Mundos, Ogalorg dominava o sistema solar e era temido como uma criatura histérica e cruel. Sempre sedento por mais poder, ele tentou absorver o cometa catalisador amarelo que estava a caminho da Terra, mas Abraham Lincoln, o rei de Marte, viu o perigo ali e não deixou que isso acontecesse. Então Grob, Grodd, usando a sua espada flamejante, derrubou o Galorg na Terra, e a atmosfera comprimiu o ser em um pequeno e fofo pinguim, conhecido atualmente como Gunther. Sim, o Gunther. Desde então ele viveu e acompanhou todo o desenvolvimento da Terra, sem nos lembrar que era um monstro terrível. Simon Petrikov era um professor de arqueologia muito inteligente, e em uma de suas expedições ele encontrou o Iquiridium, artefato que, se usado corretamente com suas gemas, pode criar um portal para qualquer ponto no multiverso, e até mesmo permite a viagem no tempo. Nesse mesmo ano, Hanso Abdir teve sua filha como humana, a Marceline. Alguns anos depois, Simon encontra uma misteriosa coroa na Escandinávia. Quando ele usa pela primeira vez, algo muito estranho acontece. Ele fica maluco, soltando os poderes de gelo e assusta sua companheira Beth, que some depois desse incidente. Depois disso, ele se culpa pelo ocorrido e tenta de toda forma reencontrá-la, até sua sanidade ser completamente sugada pela coroa, de pouco em pouco. Depois descobrimos que ela some, pois o Simon de 1000 anos depois tem um momento de sanidade e abre um portal temporal para pedir desculpas a ela, e ela simplesmente pula para 1000 anos no futuro. E a partir daí, é ela que tenta a todo custo trazer a sanidade do Simon de volta. É muito aquela série Dark, sabe essa história? Meu Deus. Na era moderna, a magia do mundo praticamente não existia, era considerada como um mito ou uma lenda. Nessa época ainda existiam os 4 elementais, mas eles viviam como excluídos e tinham seus poderes extremamente reduzidos. Eles tiveram um presságio da chegada do Lich e de toda aquela guerra que ia basicamente destruir o mundo. Todos os elementais meio que aceitaram o seu destino de perecer ali, né? Mas Patience, ou Paciência, a elemental de gelo, não quis morrer. E para se salvar, se congelou em um barco no meio do mar e caiu lá embaixo d'água. Não se sabe exatamente a origem da Guerra dos Cogumelos, mas o evento que marca essa guerra é a explosão de uma gigantesca bomba nuclear. O conteúdo dessa bomba é esverdeada e cheia de rostos. Esse verde é semelhante ao cometa catalisador verde, pois a bomba é quem traz a reencarnação do Lich para a Terra. Os efeitos dessa explosão são gigantescos. Mudanças climáticas, cidades destruídas, todo ser que tem um contato com esse material radioativo da bomba se transformou em uma espécie de zumbi gosmento e verde. Os Users, habitantes de uma terra que parece ser uma parte dos Estados Unidos transformada em formato de uma ilha, a famosa Terra de Yu, onde se passa a história principal do desenho e a casa dos nossos queridos heróis. Mas ao mesmo tempo que tudo isso de ruim acontece, uma esperança surge. Os elementos são resetados, a magia volta a existir com muita força. E algumas teorias sustentam que isso aconteceu pela chegada do cometa catalisador azul, no mesmo ano da explosão da guerra. Esse cometa trouxe a vida, a esperança em um mundo devastado. E entre essas coisas boas estava uma pequeninha borboleta azul, que é a primeira encarnação do fim aqui na Terra. No mundo pós-guerra, Simon encontra a Marceline sozinha e cuida dela. Eles viram os melhores amigos por anos. Com os poderes de gelo da coroa, ele consegue salvar suas vidas algumas vezes, até o momento que ele percebe que está no limite da sua sanidade e vai embora, deixando a Marceline sozinha novamente. Ele até invoca o Hanson para cuidar da Marcy, mas ele age como idiota, como sempre, e piora tudo. Nossa, que triste. Papai, você comeu minhas batatinhas.
Pela sua proximidade Caramba. e saudades do Simon, a Marcy cria muita empatia pelos humanos e decide proteger os que sobreviveram à guerra, que além de não terem nada, eram constantemente atacados por vampiros. Foi aí que ela se transformou em uma caçadora de vampiros. Pela sua natureza demoníaca, ela conseguia sugar as almas dos vampiros, então além de acabar com eles, ela sugava os seus poderes. Chubredton e seus amigos humanos de chapéu de animais constroem então um navio para partir da terra de U, e nesse dia uma frota de vampiros ataca junto com o rei dos vampiros. Marceline fica e batalha com eles enquanto os humanos fogem, e no último momento, o ato final do rei dos vampiros é morder a Marceline enquanto ela fincava a estaca em seu peito, fazendo ela, ironicamente, a rainha dos vampiros. Então depois de uma longa viagem, Chubredton chega a uma ilha que seria chamada então de Ilha dos Fundadores, sendo lembrado como um dos fundadores. Os humanos se espalham também entre as ilhas vizinhas e constroem um robô gigante que impede qualquer coisa perigosa de entrar, mas também ninguém pode sair. Os que tentam fugir são inferiorizados e chamados de Riders, enquanto a tecnologia humana aumenta e cria seus humanos treinados com um chip na cabeça denominados Seekers, responsáveis por não deixar ninguém sair. E é exatamente isso que a Susana faz quando ela vivia nas ilhas, mas depois do incidente ela perdeu toda a sua memória e não se lembra mais disso. Depois de um tempo que a bomba explodiu, a magia volta à Terra, assim como os elementos, revitalizando aos poucos aquele mundo destruído. Com o tempo, a goma que aparece em diversos lugares em U começa a ganhar forma. Ponibel Bovogan e seu irmão Ned são os únicos seres conhecidos que nasceram dessa conhecida como Goma Mãe. Desde o início, a Jujuba era fascinada pelo mundo e seu irmão era um tanto quanto frágil. Os dois construíram uma cidade ao redor de uma árvore que o Ned encontrou conforto em seu suco doce. Quando a Bonnie está na adolescência, ela cria alguns parentes, pois ela se sente só: o tio Gumball, a Lolly e o Chicle, as primeiras pessoas doces. Junto, eles construíram a primeira cidade doce, pequena, bonita e confortável para a vivência de uma pequena família. Mas Gumball tinha o desejo de criar uma cidade muito maior, ele era meio sedento assim por poder e etc. E para isso ele criou o Dum Dum Juice, uma solução que faz com que os doces se tornem inocentes e inofensíveis, com a intenção de tirar a Bonnie do seu caminho. Mas Bonnie descobre, revida e o Gumball prova do seu próprio veneno. É muito louco porque esses personagens que eles acabam virando estão presentes no primeiro episódio de Hora de Aventura. E isso é revelado quase no final da série, você passa ela inteira assistindo sem saber da história por trás de tudo isso. Eu acho muito legal. A Princesa Jujuba pega como inspiração a própria ideia do Gumball e começa a criar seu próprio reino doce, que se expande lentamente ao redor da árvore do Ned. No meio desse desenvolvimento do reino, a Jujuba conhece a Choco, uma reencarnação do cometa catalisador azul anterior ao fim. Ela era uma ladra contratada para roubar o amuleto da Jujuba. Ela acaba conseguindo, mas na hora de escapar ela acaba caindo no rio radioativo, virando essa coisa aí maravilhosa. Nunca tive pesadelos com isso, nunca. Ela acaba morrendo então no pé da árvore que se tornará a Casa do Fim e do Dia. Enquanto isso, Marty está desconfortável com a possível volta de Golby, e como prevenção o Magic Man cria Marbles, um sistema de defesa que nada mais é do que a própria esposa perdida pelo Golby. Mesmo contra a vontade de seu irmão mais velho, o Magic Man vai até o topo da montanha para instalar o sistema de defesa, mas o desejo sobre a imagem da sua esposa deixa tudo muito louco e dá tudo errado. Eles brigam e ela acaba caindo penhasco abaixo. O interessante é que a forma que ela se transforma é uma referência direta a Baphomet, mas eu não faço ideia do que isso quer dizer. A partir desse incidente, a personalidade do Magic Man muda drasticamente e ele faz diversas coisas horríveis com seu próprio povo, o que é o motivo dele ser banido para a Terra. Eles constroem um teletransportador até para ele poder voltar, mas ele só funciona à base do amor, e por isso o Magic Man acredita que ele está quebrado. Um pouco antes do nascimento do Finn, Lich está arquitetando o começo da sua destruição da Terra, crescendo as suas fontes de poder e etc. Quando um herói chamado Billy luta contra o vilão e dá uma voadora que o prende no coração da árvore do Reino Doce, onde agora está incapaz de fazer qualquer coisa a não ser que consiga controlar a mente de alguém. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Joshua e Margaret, os pais do Finn e Jake,
eram grandes investigadores. E em uma de suas aventuras eles encontraram Warren Ampersand, um alien que pode mudar de forma, conhecido também como Shapeshifter. Agora olha a brisa. Ele fica viajando por dimensões e engravidando seres para posteriormente sugar a energia vital da sua prole e assim poder viver para sempre. Bizarro. E ele dá uma mordida na cabeça do Joshua, onde cresce um caroço. Nessa mesma época, a Margaret está grávida. E no mesmo dia que o Joshua dá à luz por meio de seu caroço ao Jake, a Margaret dá à luz biologicamente ao Jermaine, que é irmão gêmeo do Jake por parte de pai. Isso explica a capacidade do Jake poder mudar de forma. São poderes herdados do seu segundo pai. Enquanto isso, nas ilhas onde viviam os humanos, uma Helper, que é uma espécie de enfermeira, chamada Minerva Campbell, Caramba. e um ex-vigarista chamado Martin Mertens, dão à luz a um menino vistoso chamado Finn. Enquanto Finn ainda era um bebê, pessoas envolvidas com as tretas do passado do Martin o atacam em sua casa enquanto Minerva trabalhava. Ele foge em uma barca enquanto está tendo uma tempestade, e para piorar tudo, o guardião da ilha tenta impedir. Agiotas. Martin luta contra ele e consegue danificar o seu olho. Então ele é jogado no mar e a força do guardião caindo dentro do mar leva a barca junto com o Finn para longe no oceano. Finn então sobrevive sozinho a uma longa viagem com sua varinha que simplesmente produz pão infinito. Eu quero muito essa varinha. Após chegar a U, Finn é encontrado bem... Foda. Como que eu posso dizer? Eu também quero. Todo pelos seus Comida então infinita de pais graça. adotivos Joshua e Margaret. Enquanto isso, a Seeker mais poderosa da ilha, chamada Kara, é enviado à procura do Finn. Ela consegue chegar a U, mas sofre um acidente na hora do pouso e perde toda a sua memória. Algo parecido acontece também com Martin. Ele é encontrado por piratas e também não se lembra de nada. Caramba. Mas além disso, ele vira um completo babaca. Ele faz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que acaba sendo preso na Cidadela, que é simplesmente a pior prisão de todo o multiverso. Uma prisão que quem tá lá, só tá lá porque cometeu um crime cósmico. Então Caramba. olha só bem quem ele virou. Agora nas Ilhas dos Humanos, Dr. Gross, a líder do programa de buscas das Ilhas dos Humanos, começa a conduzir experimentos imorais que acaba criando um vírus fatal que leva a uma epidemia que atinge 62% da população geral. A taxa de mortalidade entre os Helpers, que são os enfermeiros, é praticamente 100%. Então Minerva, que é a mãe do Finn, a última Helper sobrevivente, envia o mapa do seu cérebro para o computador principal das ilhas e cria uma rede de centenas de Minerva Bots. Ela simplesmente salva todo mundo. E os humanos que restam então se concentram nas ilhas dos fundadores, deixando as outras ilhas quase que desertas. Menos esses malucões aí. Na terra de U, Finn e Jake se mudam para casa Gênio. na árvore após a morte dos seus pais. E ali começa a vida de aventuras. É basicamente aí que a gente conhece o desenho de verdade. Um dia, eles vão para o Monte Cragidor, onde o Inquirídeo estava naquela época. Depois de passar por todos os desafios, ele prova ser um herói de verdade e como recompensa ele ganha um livro. No centro da árvore no Reino Doce, onde está aprisionado o Lich, o tão famoso caracol que aparece em todos os episódios, tem a sua mente controlada pelo vilão que acaba conseguindo escapar. Mas antes do Lich recuperar ainda mais os seus poderes, Finn o derrota usando o poder de gostar Caramba. muito de alguém contido no suéter que a Jujuba o presenteou. Mas para estragar tudo, o Regelado deixa a Jujuba cair na poça de poder, permitindo o Lich possuir o seu corpo. Amor. Depois de uma luta de gigantes e vários outros vacilos e etc, a Jujuba volta ao normal, porém ela não tem Não! força suficiente no seu corpo para virar uma adulta, fazendo ela voltar então a ter 13 anos de idade, a mesma idade do Finn. Rola uma paquerinha lá e tudo mais, uma apaixonite, mas ela cresce rapidamente. Caramba. E o Lich ainda está solta, possuindo o corpo do caracol. Depois de 200 anos fazendo muita loucura aqui na Terra, o Magic Man é levado a Marte para poder ser julgado pelos seus crimes. Mas ele na sacanagem troca de corpo com o Jake. Antes de Abraham Lincoln perceber isso, ele acaba matando o Jake. E percebendo o que ele fez, vai até o 37º mundo dos mortos e pede para a morte levar o Jake de volta à vida. E em troca disso, ele dá a sua imortalidade à morte.
Grob Glob Glob Grodd torna-se então o rei Jake de Marte. morre. O Lich deixa o corpo do caracol, mata o Billy e possui o seu corpo. Finn, então, Caraca. que estava ajudando o seu herói que ele tanto admirava, junta todas as gemas Caramba. do Iridium e quando ele percebe, já é tarde demais. O Lich abre um portal para a sala temporal do Prismo, onde ele faz o seu desejo, a extinção de toda a forma de vida. Porém, Finn e Jake que seguem ele até a sala não morrem, pois estão protegidos dentro da sala temporal, e eles ainda têm os seus desejos para fazer. Para tentar consertar o ocorrido, o Finn deseja que o Lich nunca tivesse existido, o que é uma boa ideia, Foda. mas isso cria uma realidade alternativa conhecida como Farm World, onde o Simon impediu que a bomba explodisse, o cometa azul não caiu na Terra, e o Finn encontra a coroa, fica louco e estraga tudo do mesmo jeito, explodindo a bomba e liberando o Lich, que agora possui o corpo do Jake, que é um cachorro normal naquela realidade. Enquanto isso, na sala do tempo do Prismo, o Jake tá lá assistindo tudo e ainda tem o seu desejo para poder Caraca. consertar tudo. Mas com a ajuda do Prismo, ele muda o desejo do Lich, fazendo o Lich desejar que o Finn e Jake voltassem para U, consertando a linha temporal deles. Porém, Farm World continua existindo e o Lich fica incapacitado de fazer qualquer coisa na sala do tempo do Prismo. Como eu já disse no vídeo anterior, por volta desses anos a Beth pula pelo portal temporal que o Simon Gênio! abriu, então ela se dedica a salvar a sanidade do Rei Gelado e trazer o Simon de volta. Finn descobre então pelas palavras astrais do Billy que seu pai está num lugar chamado Cidadela. Ele vai até o Prismo para ver se ele consegue ajudar o Finn a ir até lá, quando ele descobre que o único jeito é cometendo crime cósmico. E o Prismo simplesmente fala, ó, tem um senhorzinho dormindo lá fora que na verdade sou eu. Se você me acordar, isso é um crime cósmico. Eu vou deixar de existir por 1000 anos aí, mas tá de boa. E quando o Finn chega com o corpo do Prismo, o Lich, que até então estava desativado, mata o Prismo, sendo levado para a Cidadela, e o Finn pega a carona e vai junto para conhecer seu pai, e também impedir o Lich. O Lich começa a liberar todos aqueles criminosos para construir um pequeno exército. E o pai do Finn, que tá ali no meio, cara, ele continua sendo um completo babaca e não consegue nem lembrar que ele tinha um filho direito. E só usa o Finn para conseguir escapar. Ele acaba perdendo o seu braço, que estava com a espada de grama, mas ele cai dentro da água e lá o sangue, sei lá, alguma coisa daqueles guardiões, é uma gosma branca, cai no seu braço e nasce uma florzinha muito bonitinha. Em meio a toda essa bagunça tem um diálogo maravilhoso do Lich com o Finn, que o Lich fala, "Fom", o Finn cai, e é muito louco. E isso acaba com o Finn usando o nutriente estranho que está dentro dos guardiões, transformando o Lich em um pequeno grande bebê fofo e inofensivo chamado agora Sweet Pea, que é adotado pela Dona Tromba e o Senhor Porco. Parando para pensar agora, isso foi uma decisão completamente irresponsável da parte do Finn do Jake. Meu Deus. Após sua morte, Prismo aciona o seu plano B, que é bem complicado e daria até para fazer um vídeo à parte sobre isso. O que vocês acham? Mas ele basicamente manda o Finn e o Jake para o passado na sala temporal, onde ele ainda existia, por meio dos sonhos e a força da amizade que ele tinha com o Jake, criando estrategicamente duas linhas temporais do Finn e do Jake dentro da sua sala do tempo, onde um dos Jakes vira o próprio corpo do Prismo dormindo e um dos Finns se transforma na espada Finn, sem muito motivo aparente. Então o cometa está vindo para Marte dessa vez, mas ele é um cometa falso, que na verdade é a nave espacial sendo pilotada pelo Martin, Foda. o pai do Finn. Para salvar o seu planeta, que teoricamente estava sendo ameaçado, Grob Glob Glob Grodd vai em direção do cometa, sacrificando a sua forma, e as suas cabeças acabam virando uma espécie de satélites ali na Terra, elas ficam orbitando. Cara, o pai do Finn é o pior personagem. Ele matou o Glob. Ele matou o Glob por nada. Caramba, ele é muito ruim. E nesse mesmo ano, o Magic Man usa o poder do capacete do seu irmão mais velho para tentar se transformar no próprio Glob. Mas o que acontece é uma espécie de transplante de mente com a Beth, porque ela decifra a mente do Magic Man e consegue liberar essa parte obscura da mente dele, e eles acabam trocando de corpo, fazendo ela obter todos os seus poderes e loucura, transformando o Magic Man no Normal Man, que agora não tem poderes e é muito mais legal.
No ano seguinte, o Reino Doce está passando por uma crise. A popularidade da Jujuba com o povo doce está lá embaixo. Então Regiu meio que cria uma eleição no Reino Doce. E ela se recusa a tudo isso e vai morar na antiga cabana do Gumball. O Regiu governa até um tempinho ali, mas o próprio povo doce se revolta contra ele e o Crunch joga-o em uma fogueira. Pesado, ele é feito de cera, ele derrete, mano. E finalmente o cometa catalisador está a caminho da Terra novamente, afinal já se passou 1000 anos desde quando o cometa azul, que é a reencarnação do Finn, veio para a Terra. Mas temos um problema, com isso alguma consciência profunda do Galorg se manifesta no Gunter, que mesmo sem saber o porquê se lança no espaço. Ele volta a ser o Galorg e absorve o cometa que está vindo, mas ele é impedido pelo Finn com o seu braço de grama. E então acontece o que eu julgo um dos melhores diálogos do desenho. O cometa catalisador se transforma em um ser que apresenta ao Finn uma nova forma de existência, sem toda aquela loucura do mundo terreno. Mas ele recusa e diz que já gastou muito do seu tempo ali no planeta Terra e quer saber para onde isso vai, aonde vai acabar. E mesmo o Finn aceitando, o Marte aceita a oferta e some junto com o cometa. Finn e Jake voltam para a Terra trazendo o Galorg, que também volta a ser o Gunter. Enquanto isso, na linha do tempo alternativa de Farm World, o Ice Finn coleta todas as gemas necessárias para o Inquiridium abrir um portal para qualquer lugar no multiverso. Prismo então manda Finn e Jake para cuidar disso, afinal foi meio que culpa deles, né? O braço de grama do Finn salva todo mundo novamente, cortando a mão do Lich, que cai dentro do portal e é espalhado uma cópia da mão dele em cada dimensão diferente. E uma delas é a realidade do Finn do Jake normal. E ela acaba caindo bem em cima do Bimo, tadinho. O Lich em si é derrotado por uma arma poderosa que o Prismo dá para eles usarem. E a pedido do Finn normal, o Prismo tira a dependência mágica que o Finn de Farm World tem com a coroa, fazendo ele voltar meio que ao normal, porque ele estava bem bonitinha também. Então começaremos com as histórias que premeditam as duas minisséries Islands e Elements, que na minha opinião são duas minisséries muito importantes para o desenho, porque elas contam uma história um pouco mais complexa pela quantidade de episódios que ela tem para fazer isso. Então tudo começa quando a Patience desperta de um longo congelamento e vai atrás de encontrar as outras elementais, Jujuba, Princesa de Fogo e Gosminha, que até agora não entendiam muito bem dos seus potenciais poderes elementais, que são incríveis. Imagina que não você atirar um monte de Jujuba. Uau, que poder incrível! Então, a partir da espada do Finn, que foi infectada com demônios poder de grama, surge uma versão alternativa do Finn chamada Fern. Fern tem as mesmas memórias do Finn, mas ele entra em conflito por não conseguir entender direito a sua existência, e ele sente inveja do outro Finn, principalmente causada pela influência do demônio de grama, que o faz acabar brigando com o Finn, e isso não acaba nada bem, nem um pouquinho. A partir do chip implantado na cabeça da Susana Ford, que tomou um choque, uma nave vem até o Reino Doce para buscá-la. E o Jake acaba esmagando essa nave antes dela falar um negócio bem importante. Tá tudo bem. Mas por meio dessa nave, a Juba e companhia descobrem a localização das ilhas. E aí começa a aventura onde tanto a Susana quanto o Finn se deparam com grandes surpresas do seu passado e história. Susana descobre que cresceu na ilha e era treinada para praticamente caçar pessoas. E o Finn finalmente conhece outros humanos e principalmente a sua mãe. Bom, mais ou menos. É o mapa mental dela ali expressado virtualmente. E ele acaba descobrindo muito sobre o seu povo de origem e desmistifica sobre a vida fora das ilhas para os humanos viventes lá. Nesse meio tempo, o Bimo vira uma espécie de deus e uma vida de realidade virtual, olha só. Olha o shape que ele tem, cara, meu Deus. Mas no final acaba abrindo mão dessa vida de popularidade e poder. Eu não faria isso. Voltando então para a Terra, depois de várias aventuras, nossos viajantes encontram as coisas assim. O caos. E tudo isso por conta da Patience novamente. Ela usa a Beth como bateria para amplificar os poderes das elementais. Mas o Regelado interrompe seu ritual, o que acaba fazendo tudo sair de controle, fazendo assim a Terra de Ul ser dividida em 4 elementos. Cada elemental virou uma versão super poderosa e distorcida deles mesmos, e todos os seres são infectados com o elemento da qual sua região está tomada.
perdendo a memória e mudando de personalidade. Tudo por conta do altíssimo nível de poder e magia que aquele ritual proporcionou. Finn então trabalha junto com o Rei Gelado para salvar a Beth. Caramba. Eles conseguem e dão a ela o Ikiridium de Farm World para ela reverter o feitiço. Mas ela pira na batatinha, como esperado, e tenta criar um portal temporal para voltar no tempo e impedir que o Simon encontrasse a coroa, assim ele nunca se tornaria o Rei Gelado. Mas é o próprio Rei Gelado que impede esse acontecimento. Que doideira. E num plot twist maravilhoso, quem salva todo mundo no final do dia é a Princesa Caroço. Pois o caroço é uma espécie de elemental também. Na verdade é uma antimatéria, mais poderosa do que todos os outros elementos, capaz de transformar as coisas de volta em sua forma original. E é isso que ela acontece. Ela reseta a físico-química existencial de toda a Terra de Yu. Mas isso também reseta outras coisas, como o chifre do docinho, o Jake fica azul e o tio Gumball de família voltam ao normal, depois de 800 anos enfeitiçados pelo Dum Dum Juice. Gumball então começa imediatamente a sua vingança, aliando o Fern a seu propósito, que virou um cavaleiro verde muito maneiro, e construindo uma cidade industrial enorme e um exército extremamente rápido. Nesse meio tempo, a mão do Lich, que veio até a dimensão atual, está causando pesadelos ao Sweet Pea, que tinha uma grande chance de se tornar um vilão poderoso. Eu acreditava muito nisso. Finn está lá lutando contra a mão quando o docinho aparece na cena de batalha, e ao invés dele se juntar com a sua versão alternativa do Lich, né, ele a destrói, cara, com frieza e determinação de um justiceiro. Eu amo essa cena. Ela mostra o quanto que uma pessoa tem uma predisposição má, pode ser cuidada com muito amor e virar uma pessoa muito boa. Então a Jujuba já sabe sobre a existência do Gumball, ela até tenta fazer uma conciliação com ele, mas não dá muito certo. O Gumball ele joga sujo, cara. Num pseudo ato de paz, ele arma pra Jujuba e tenta enfeitiçar ela novamente com Dum Dum Juice, que acaba atingindo o mordomo Menta. Olha só que bonitinho ele, bebezinho. Oh. Isso foi a gota d'água para Jujuba. Ela ficou iradíssima. E então a grande guerra começa. Uma épica batalha de exércitos, armas, estratégias, cenas de ação e porradaria. Só que não. O que acontece na verdade é que o Finn planeja uma solução melhor. Ele joga um suco de pesadelo no chão e leva ele, Jujuba, Fern, Jake e Gumball para uma batalha no mundo dos sonhos. Genial, cara. E dá muito certo. A Loli desmascara o Gumball no último segundo e faz ele provar novamente do seu veneno. E é declarado paz entre os reinos doces, que é o reino da Jujuba e agora o reino da Loli, que é a Gumbaldia. Mas no ato final de querer trazer Margles e Simon de volta, Gangman e Bert usam a Naja como bateria para enfrentar o Golby. O Golby? Que ideia é essa? Ele então desce para a terra. Rei Gelado, Beth e Finn acabam sendo engolidos por ele. Simon e a coroa voltam ao seu estado original, fazendo então quem usar a coroa novamente ter o seu maior desejo realizado. Mas ninguém liga para isso por enquanto, porque estão lentamente sendo esmagados pelas paredes em uma cena angustiante entre desespero e aceitação de morte. Enquanto isso, na parte de fora, Bimo descobre a fraqueza do Golby. A encarnação da discórdia só podia ser afetada por uma coisa: nossa! Então todos os personagens cantam junto uma linda canção e abrem o buraco na barriga do Golby, que liberta Simon e Finn. Mas Beth fica dentro do Golby com medo da coroa não funcionar fora dele. Então ela tenta algumas vezes desejar a destruição do Golby, mas isso é impossível, até para a coroa. Então ela deseja proteger o Simon a todo o custo, o que dá certo. O desejo faz ela se fundir com o próprio Golby. Essa nova criatura, conhecida agora como Betty Golby, abre o portal e vai embora de Yu. Então a coroa que estava dentro do Golby cai e é usada pelo Gunter, que incrivelmente deseja se tornar o Rei Gelado novamente.
Por consequência de ter derrotado o demônio de grama no reino dos sonhos, Fern perde seu corpo e se transforma em uma semente que é plantada no local onde a casa na árvore foi destruída. Cresce então uma árvore gigante nos próximos 1000 anos. Após ouvir as histórias do fim, os humanos decidem deixar as ilhas. Depois de 1000 anos que a civilização foi devastada, finalmente os humanos voltam a Ur. Depois de 1000 anos desses acontecimentos, sabemos algumas coisas que acontecem pela visão do Limon Hope e do Filber. O Reino Doce parece ter sido expandido com a união de Gambaldia, mas agora ele está abandonado e o que parece uma atualização do guarda-chiclete em formato de um prédio gigante andante guarda os cidadãos do Reino Doce em cápsulas. Juba e sabe mais quem parece estar vivendo ali dentro do Guardião. O docinho se torna um gigante muito maneiro, portando a arma antiga do Finn, que também ficou gigante. Os descendentes do Jake e da Lady Iris se tornaram uma nova espécie chamada Pups, que crescem muito em número tendo a sua própria civilização, o Pup Kingdom. Monumentos gigantes do Finn e Jake podem ser vistos destruídos no chão na nova abertura que nos é apresentado Charmy the Cat e Beth the Puppy Princess, continuando assim o ciclo incessante de aventuras. Obrigado demais por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal e aquele beijo no seu coração muito fofo. Melão. E tchau! Gostei do finalzinho. O começo é o fim é um novo começo. Gostei disso. Muito bom. Muito bom, ótimo. É bom saber que eles tiveram descendências e tal. Foi muito bom isso. E esse foi aqui o canal do Hora da História. Conversa Tom. Link do vídeo original na descrição. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Até mais. Eu tô tentando não chorar. Eu vou ter esse finalzinho pra avisar que tem um vídeo chamado O Verdadeiro Final de Finn e Jake. Torjeter Arley Harvard. Resumo Hora de Aventura do canal Conversa Tom. Deve ser outro do que eu reagi. Deve ser outro canal daquele cara que eu reagi. Porque tem também Conversa Tom no nome. Acredito eu. A banda é parecida. Deixa eu ver. Hora da História, conversar com Tom. E o outro que eu vi quase tentando chorar, Conversa Tom. Deve ser do mesmo. Tem o mesmo símbolo, deve ser o mesmo cara. O canal desse dele. Esse aqui é de 26 de maio de 2021, que eu falei agora. E o outro que eu reagi, que tá aqui no vídeo, é de 4 de fevereiro de 2021. Deve ser a continuação. Então vamos lá, voltando no assunto. Eu vi esse vídeo, o verdadeiro final de Finn e Jake. E nele fala que após a morte, o Jake velhinho foi se reencontrar com... Quer dizer, após a morte, o Finn velhinho foi se reencontrar com o Jake no pós-vida. Eles lutaram contra a própria morte, porque tá esquema maligno do Lich, a encarnação da morte, sei lá o que, uma das forças naturezas. Depois de muito trabalho, eles conseguiram derrotar a morte e eleger uma nova morte que é mais pacífica e amistosa. O Jake disse que ia ficar no pós-vida lá, curtindo o momento dele, o Nirvana. Mas ele não aguentou, começou a chorar e foi atrás do Finn para reencarnar no pós-vida, para os dois ficarem juntos de novo. Com lágrimas nos olhos, o Jake fala que é muito bom estar vivo ao lado dele.
Provavelmente eles são a reencarnação dos próximos protagonistas, porque o Finn sempre reencarna, porque ele em si é o conceito de morte, ele é o cometa azul, como já falou antes no começo do vídeo. O Hora da História. Pera aí, os dois têm nome curtinho, dá pra trazer os dois. Interessante. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que fica. Isso, vou pausar aqui. Voltando, dá não, porque o outro tem um nome muito grande. O segundo tem nome grande, o segundo vídeo. O verdadeiro final de Finn Jake, aí rever resumo a hora da história, a hora de aventura. Tem um nome muito grande esse segundo vídeo, então não dá pra fazer dois em um não. Então só vou comentar sobre esse finalzinho mesmo. Eles reencarnaram, eles foram por pós-vida, por ciclo de reencarnação, para reencarnar de novo. Então, o Jake e o Finn e o Jake, falando especificamente em ordem mais certa, correta, eles devem reencarnar no corpo dos próximos protagonistas da série. Porque eu vou falar que tem continuação. No começo do vídeo tem isso. É só arrastar pro lado e ver no começo do vídeo falando sobre isso. E é isso, foi muito legal. Esse react ficou grande, mas vale a pena. Ficou bem interessante. Ficou de qualidade. E esse foi o react.